Agora, vamos lá. Nosso quadro de saúde de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre dor. Eu sei que todo mundo já sentiu ou sente dor. Todos os dias a gente sente uma coisinha, né? Motivos diferentes. Às vezes uma dorzinha de cabeça, às vezes uma dorzinha no ombro, enfim. Mas nem sempre essa dorzinha é passageira. E quando não é passageira, o tratamento é adequado. Então, hoje, a gente trouxe um especialista no assunto para a gente entender como é essa jornada da dor e em quais etapas é fundamental buscar o apoio médico, tá? E quais são os maiores erros no tratamento. E aí eu tenho certeza que pode te ajudar. Eu recebo agora o médico intervencionista da dor, doutor André Mansano. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma alegria te receber. Obrigada. Obrigado, igualmente. Falar de dor é importante porque eu gosto de falar de qualidade de vida. Agora, com dor ninguém tem qualidade de vida, né? Não tem como. Não tem como. Bom, vamos lá. Por que é que a gente sente dor, para começar a história? Bom, a dor é um sistema de proteção, né? Então, nós precisamos ter a capacidade de sentir dor. Existe até, inclusive, uma alteração genética rara, onde o paciente tem uma insensibilidade congênita à dor. Ele não sente dor nenhuma. E, normalmente, esses pacientes não vivem muito. Por quê? Porque eles acabam sofrendo ferimentos muito graves, porque não se protegem, né? Então, a dor, ela serve como uma proteção. Em especial, a dor aguda, que é aquela dor mais rápida. Ou seja, eu machuquei algum lugar, o meu cérebro interpreta que aquilo está doendo, então eu sei que algo de errado está acontecendo, e isso vai gerar em mim um comportamento protetor. Então eu vou, por exemplo, afastar a minha perna ou a minha mão daquele agente que está agredindo o meu corpo. Então a função da dor é essa. Mas obviamente que ela não é um sistema perfeito. E muitas vezes ela se torna crônica. E o que é a dor crônica? É a dor que dura mais do que 3 meses. Normalmente, isso já não está mais associado a um problema, entre aspas, a uma lesão no tecido do nosso corpo. Já está associado a uma alteração no próprio sistema que percebe a alteração dolorosa. É como se o paciente ficasse mais sensível à dor. E aí tem pacientes que têm dores por 3 meses, 6 meses e até anos, né? Às vezes 30 anos de dor, né? Então, o panorama geral da dor é esse. Algumas pessoas se machucaram, tiveram uma lesão e não tem jeito de consertar essa lesão. E aí vão ter que conviver com essa dor para o resto da vida. Nesse caso, tem alguma coisa que possa ser feita? Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, o mais importante, quando o paciente sente dor, obviamente isso é muito compreensível, ele quer como se fosse uma bala de prata, óbvio. Algo que acabe com aquilo para sempre. Eu também gostaria disso se estivesse sentindo dor. Mas é muito importante nós irmos devagar, sempre optando primeiro por procedimentos que têm menos risco para o paciente, procedimentos mais simples, tratamentos mais simples, e avançando na complexidade e na invasividade do tratamento apenas nos casos onde aquela dor não melhora. Então, um exemplo clássico são os problemas de coluna, onde o paciente olha para aquilo e vislumbra que a cirurgia é a solução de todos os males. Por quê? Porque nós estamos acostumados a olhar para a cirurgia como algo resolutivo. O meu amigo teve um problema no apêndice, operou e ficou bem. O meu amigo teve um problema na vesícula, retirou a vesícula e ficou bem. Para doenças que geram dores crônicas, em especial as de coluna, a coisa não é por aí. Por quê? Porque essa doença, esse problema, ele tem um fundo, entre aspas, degenerativo, que aquilo vem acontecendo com o tempo. E nem sempre a cirurgia é capaz de restaurar o corpo de forma adequada. E pior, às vezes com algumas complicações. Bom, aí o que a gente como paciente faz? Sentiu dor? A gente já vai lá no analgésico, aquele que é livre na farmácia. Não melhorou? Aí a gente vai também para aquele que é livre na farmácia, que é o anti-inflamatório. A gente mistura anti-inflamatório com analgésico. Aí vem a dor de estômago, a gente toma um remedinho pro estômago. E só depois que o negócio tá ruim demais que a gente procura um médico. Exato. E normalmente não é um especialista de dor. Não é. Né? Então esse já é um erro? Esse já é um erro, né? A automedicação, ela traz 2 problemas importantes. Primeiro, porque nem sempre aquela medicação é adequada, porque nós temos mais de um tipo de dor.
Então, para exemplificar, nós temos dores, o nome que eu vou falar é feio, mas eu explico. Nociceptiva, o que é isso? É a dor relacionada ao machucado, tá? E nós temos dores neuropáticas, que são dores causadas pelo problema nos próprios nervos que carregam a informação dolorosa. O medicamento para um é totalmente diferente do medicamento para outro. Por exemplo, o anti-inflamatório, ele atua muito bem nessa dor relacionada ao machucado, mas quase que não faz efeito na dor neuropática que é causada pela lesão dos nervos. Para essa dor neuropática, nós utilizamos medicamentos da classe dos anticonvulsivantes, mesmo que o paciente não tenha convulsão. Por quê? Porque os anticonvulsivantes vão lá, estabilizam os neurônios que causam convulsão e também conseguem estabilizar aqueles neurônios que estão causando dores neuropáticas. Então esse já é um problema. Não escolher a medicação adequada, tampouco a dose adequada. E o segundo problema, que felizmente é menos frequente, mas é importante, é mascarar algum problema mais sério. Né? Exemplo dramático, câncer de pâncreas, que causa muita dor no abdômen. A média de consultas médicas, e veja bem, o paciente já está procurando auxílio médico. A média de consultas médicas antes que se faça um diagnóstico preciso é de 3. Ele procurou 3 vezes o médico para fazer o diagnóstico. Imagina se ele não procurar. Né? Então, a automedicação ela pode mascarar, felizmente menos frequente, um problema mais grave. Olha que interessante, e procurar o médico correto, né? Porque você estava falando agora da neuropatia. Se o médico não tem essa sua informação, e nem todos têm, o paciente fica sendo tratado de uma forma errada. De uma forma errada, exatamente. Isso acontece bastante. Porque você precisa procurar um especialista de dor, é isso que eu estou entendendo agora. É que cada vez mais nós temos especialistas em dor no Brasil, isso é muito bom. Perfeito. Vou voltar aqui já. Eu vou abrir para as perguntas também, para a turma que está em casa. Você que tem alguma pergunta pontual, pode mandar. O doutor André Mansano é fantástico, ele vai nos ajudar a entender melhor aí o nosso corpo, tá? Então fique à vontade. 11 9 50 45 18 40 e a gente continua o nosso assunto. Importante, né? Gente, como eu gosto desse momento de saúde aqui. Como a gente aprende, não é verdade? Agora, não é para aprender a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, sabendo, vamos dizer não para automedicação, vamos buscar o especialista correto para a gente evitar os males, mas sim conseguir a solução, porque tem solução. Você vê, a medicina vai evoluindo e a gente vai tirando proveito de tudo isso, né? E vamos lá, continuo com o doutor André Mansano. Quais são as dores, você falou das dores neuropáticas, né? Quais são as dores neuropáticas? Elas podem acontecer aonde? Onde é que a pessoa sente esse tipo de dor? Normalmente, ou nas pernas e nos pés, ou nas mãos e nos braços. A causa mais comum hoje de dor neuropática, em especial nos adultos, é o diabetes. Né? Então, o diabetes, ele tem o problema de ele afetar muitas partes do corpo. A circulação como um todo, os rins, os olhos, as pernas, né, a circulação das pernas, e ele pode danificar os nervos. Né? E o problema dos nervos é que ele tem um poder de cicatrização, infelizmente, muito ruim. Né? Então, aquilo pode se perdurar. Então, é a causa mais comum de dor neuropática. Outras causas de dor neuropática. A reativação do vírus da catapora, que nós conhecemos como herpes zoster. O herpes zoster. A herpes zoster é uma dor neuropática? É uma dor neuropática, porque o vírus, ele acorda, ele está dormindo, ele acorda, ele caminha pelo nervo e nesse caminhar, ele vai então machucando o nervo, inflamando o nervo em toda a sua extensão. Aliás, deixa eu só fazer um alerta aqui, não tem disponível no SUS, mas as mulheres, acho que homens também, né? Acima de 50 anos já podem buscar na rede particular, infelizmente, a vacina contra a herpes zoster. Perfeito, perfeito. Isso é muito importante. Então, o herpes zoster é outro tipo de dor neuropática. Talvez a pior delas, a neuralgia do trigêmeo, né? Que o nervo trigêmeo... Acontece aqui? No rosto, exato. O nervo trigêmeo recebe esse nome porque ele tem 3 ramos. Nós temos um nervo de cada lado do rosto, um ramo inerva essa parte de cima, o segundo ramo a parte do meio e o terceiro ramo a parte inferior. E o paciente tem dores do tipo choque. São choques lancinantes no rosto que podem surgir com qualquer estímulo, ao falar, mastigar, escovar os dentes, eventualmente passar uma maquiagem. Então essa é uma dor extremamente forte, por muitos consideradas a pior dor do mundo. Felizmente nós temos bons tratamentos para esse tipo de dor.
os tratamentos são sempre os anticonvulsivantes? E para dor neuropática, inicialmente os anticonvulsivantes. Mas vamos utilizar a neuralgia do trigêmeo como exemplo. Quando os anticonvulsivantes não resolvem o problema, isso vai acontecer em mais ou menos 30% dos casos, nós temos a possibilidade de fazer os tratamentos que nós chamamos de minimamente invasivos. No caso da neuralgia do trigêmeo, eu posso localizar esse nervo com um aparelho específico, eu coloco uma agulha especial dentro do nervo, o paciente está dormindo nesse momento, como se fosse uma endoscopia ou uma sedação, né? Por dentro dessa agulha eu coloco um eletrodo, esse eletrodo é ligado a um gerador que emite uma corrente elétrica cujo objetivo é inativar o nervo, porque esse nervo está em curto-circuito. Então, o meu objetivo, quando os medicamentos não dão conta do recado, é de fato inativar o nervo. Olha lá. Vamos aprendendo, hein? Deixa eu ver, tem perguntas dos nossos telespectadores? Vamos liberar então as perguntas? Você que mandou, muito obrigada pela participação. Segura aí que já tem a sua. Fernanda Garcia de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sofro de dores de cabeça constantes. Qual especialidade devo procurar e qual exame posso fazer, já que temo ter um tumor na cabeça? Tá. Normalmente, quem mais cuida de dores de cabeça são os clínicos gerais, neurologistas e, nos casos mais difíceis, o especialista em dor. É muito importante, até para te tranquilizar, Fernanda, a grandíssima maioria das dores de cabeça nós chamamos de primárias, ou seja, não tem uma causa por trás, tá? Os exames mais feitos para afastar tumores são a tomografia e a ressonância, mas as chances de virem normais em um quadro com qualquer de dor de cabeça superam 99%. Tá? Maravilha. Então, boa notícia. Não é para ficar vá ao médico, mas não fique tão preocupado assim. É isso que eu ia falar. Antes de ficar preocupada, gente, porque preocupação, quer dizer, você está ocupando sua cabeça com uma coisa que nem existe. Busque um médico, né? Para que ficar ansioso? Ansiedade também provoca outro tipo de doença. Piora mesmo. Entendeu? Então, e piora as dores de cabeça. Piora a dor de cabeça. Piora a dor de então, cabeça. vai buscar ajuda. Próxima pergunta, vamos ver de quem é. Não se identifica. Na Covid tive dor de cabeça, tipo sinusite, mas fui tratada com antibióticos. Mas isso ocorreu há 4 meses e quase todos os dias tenho essa dor. Como proceder? Tá. Isso tem sido bastante comum, o que a gente chama de síndrome tardia pós-Covid, que pode ter diversas manifestações e a dor de cabeça é bastante comum mesmo. A dor de cabeça é uma manifestação clínica muito comum na fase inicial do Covid, inclusive durante a doença. Infelizmente, alguns pacientes acabam persistindo. Então, nesse momento, analgésicos são a melhor opção, de fato, né? Então, vai precisar tomar analgésicos mesmo, não tem jeito. Ok. Próxima pergunta, então, vamos lá para a tela. Da Sônia Maria, também do Rio Grande do Sul. Um abraço quente aí para o Rio Grande do Sul, que eu sei que vocês estão passando um frião, né? Então, um abraço bem quentinho para vocês. Estou com dor no cóccix. O que devo fazer? Tá, essa é uma boa pergunta, Sônia. Então, o cóccix é aquela última pecinha óssea que nós temos na nossa coluna. A gente senta sobre o cóccix, né? E muitas vezes, quando o paciente tem uma queda e bate com o glúteo no chão, ele pode machucar um pouco o cóccix. Entre os ossinhos, tem algumas estruturas que podem ser inflamadas, né? Isso pode doer bastante mesmo. E o que é o difícil? Porque quase sempre a gente está sentado. Né? Então, quase sempre a gente está forçando o cóccix. E se o paciente tiver dor, vai ser bastante desconfortável. Então, inicialmente, analgesia com analgésicos e, eventualmente, anti-inflamatórios. Quando isso não passa, nós precisamos fazer um exame do cóccix. O exame físico é mandatório, tem que ir ao médico para fazer o exame físico. Mas muitas vezes nós precisamos fazer um raio-x do cóccix para saber se não há um deslocamento dos ossinhos ali, eventualmente uma radiofrequência, uma ressonância. Em alguns casos, nós podemos fazer infiltrações com anestésicos e anti-inflamatórios localizados ali na dor. Tá, joia. Vou voltar aqui já porque tem mais perguntas, tá? Você tem alguma dor? Manda pra gente, tá certo? Pode mandar, que a gente tá esperando no 11 9 50 45 18 40. Dá uma postura bonita, a gente fica elegante, mas puxa,
Não é? Nossa, isso deve doer demais. Ninguém merece. Qualquer dia você tenta experimentar Não, ali o da obrigado. sua esposa. Pede pra ela. Não, obrigado. Vamos lá, deixa eu colocar mais perguntas na tela. Antes de colocar... Bom, já veio essa pergunta aqui. Depois eu vou fazer uma. Tenho fascite plantar e esporão de calcânio há alguns anos. Agora sinto dores no joelho e atrás da perna, subindo até o glúteo. O que posso fazer para aliviar? Bom, primeiro que fascite plantar tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Tem, né? Então, principalmente acontece em quem usa calçado inadequado, em quem caminha ou corre demais, eventualmente tem alguma deformidade no arco do pé, né? Ou eventualmente que está com um peso um pouquinho acima do normal, né? Precisa fazer fisioterapia. Isso é obrigatório. Quem tem fascite plantar resolve com fisioterapia em 80% a 90% dos casos, né? Então é obrigatório fazer. E essas dores de perna que sobem para a coxa também. Fisioterapia é a melhor opção nesse momento. Olha, o que eu ia falar, na verdade, não é... Primeiro eu vou falar sobre isso, depois eu vou fazer uma pergunta. Não é fácil. Eu vejo meus pais, sabe? Eles reclamam bastante, né? Que o corpo dói, e eu vejo os amigos deles também. Quer dizer, a gente vai envelhecendo e vai sentindo dores e elas vão ficando cada vez mais intensas. Não é uma brincadeira por conta de todos os desgastes que a gente tem, né? Mesmo assim, tem solução para isso? A gente consegue ter qualidade de vida apesar da idade? Consegue sim. O primeiro é identificar o que está acontecendo, né? Então, as dores que vão piorando ou que vão surgindo com a idade, normalmente elas têm fundo degenerativo, principalmente a artrose. E a artrose ela pode acontecer no quadril, no joelho, nos ombros, e pode acontecer na coluna. Não só na coluna da região lombar, mas também na cervical, porque nós temos articulações em toda a coluna, né? Então, a fisioterapia é muito interessante. E quando isso não resolve, nós podemos, por exemplo, fazer infiltrações dentro dessas articulações da coluna. Então, nós temos que fazer isso guiados por um raio-x no centro cirúrgico. O paciente deita de barriga para baixo, recebe um sedativo, nós localizamos essas articulações e infiltramos uma substância anestésica e anti-inflamatória dentro dela. Nos casos mais graves, nós podemos fazer a radiofrequência, da mesma forma que eu falei com o problema do trigêmeo, para inativar alguns nervinhos que estão inervando essas articulações. O problema é que você sabe que na medicina a gente tem várias especialidades, né? E alguns tratamentos com o mesmo nome. Então você fala de infiltração e eu sei que alguns senhores que estão me assistindo devem já estar pensando assim, já fiz infiltração, Perfeito. Já fiz infiltração de ácido hialurônico, já fiz infiltração de... já fiz... Esse tipo de infiltração que você está falando é diferente? Existem infiltrações diferentes? Existem. Basicamente, existem dois tipos de infiltração do ponto de vista de execução do procedimento. Uma é aquela que se faz no consultório, onde o médico vai lá, palpa, imagina onde está aquela estrutura e faz a injeção. E a outra, que é o que a gente advoga que seja feito agora na atualidade, são as infiltrações guiadas por imagem. Porque daí eu sei exatamente em qual estrutura eu estou fazendo a infiltração. Então, por exemplo, acertar essa articulaçãozinha da coluna sem o raio-x ou ultrassom é praticamente impossível. Então, nós vamos estar fazendo no local errado. Então, precisa ter um método de imagem. No joelho? No joelho, nós temos infiltrações com anestésico e nós temos infiltrações com ácido hialurônico, que é uma substância lubrificante que já é contida normalmente no joelho e que está diminuída nos casos de artrose. Em alguns casos, nós temos também a radiofrequência, porque nós sabemos que alguns nervinhos inervam o joelho e nós podemos inativá-los, tá? E em casos mais graves, não tem jeito, a prótese de joelho é a única solução. Aí eu vou te falar uma coisa, não é fácil envelhecer, porque aí chega uma determinada idade, você não pode mais fazer uma cirurgia de joelho, não pode mais fazer uma cirurgia ortopédica, porque o risco também é grande. Também é grande. Né? Não é fácil, não é fácil. E aí que nós temos a infiltração de ácido hialurônico e eventualmente a radiofrequência. São esses dois tratamentos? Sim. Tá. Queria poder ficar horas conversando com o doutor André Mansano, porque eu fico super curiosa, querendo levar aí algumas novidades para você, telespectador. Mas vamos fazer o seguinte, se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o doutor André Mansano, busque o especialista de dor, que é o médico intervencionista da dor, onde você está,
Ou dá para fazer tratamento por telemedicina com intervencionista da dor? Não, né? A intervenção ela precisa ser presencial. A telemedicina ela pode nos ajudar a fazer um diagnóstico e, eventualmente, um ajuste medicamentoso e até algumas orientações que são importantes, como perda de peso, como atividade física, procurar um bom fisioterapeuta. Mas a intervenção em si, a gente precisa fazer presencialmente. Gente, vocês ouviram, né? Não tem como escapar. Não pode ficar com sobrepeso, não pode, não tem jeito. Porque eu sei que às vezes você fala assim, agora que eu já tô velha, agora eu vou comer mesmo. Não pode. Tem que fazer atividade física, também não é uma escolha. Eu sempre falo que é igual escovar dente e tomar banho, não dá pra gente escolher, né? Cláudia, eu li esse dado ontem. Sabe qual a proporção de pessoas com sobrepeso no Brasil hoje? 60%. É um absurdo, gente. Nós brasileiros já tivemos tanto orgulho de sermos um povo saudável, né? 60%. A gente tem que voltar a ficar magro. Deixa eu passar aqui o site do Dr. André, é www.drandremansano.com.br. O Instagram é drandremansano, também tem um canal no YouTube com mais informações. Se você quiser mandar uma mensagem pro WhatsApp para marcar até mesmo uma consulta para esse ajuste de medicação, tirar uma dúvida no 11 9 9974-8899. 11-9-9974-8899. Muito obrigada e até a próxima. É sempre uma alegria te receber. Cláudia. Vamos lá, gente. Vamos, porque a gente continua aprendendo. A gente só para de aprender quando para de viver, viu? Aí eu tô falando aqui bastante pra você que já tem aí mais idade. Eu sei que às vezes a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando teimoso, né? A gente fala, quer me ensinar o quê? Não, a gente não quer ensinar nada, não. É que a vida que vai ensinando, a ciência que vai descobrindo, tá bom? E enquanto a gente tá vivo, a gente aprende pra colocar em prática aquilo que é bom pra gente, tá?